Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Diálogos com Dani Podcast. Eu quero fazer alguns lembretes para você que nos acompanha. Você que está pelo YouTube, peço que você se inscreva no canal para que você possa acompanhar esse episódio, entre outros episódios do Diálogos com Dani. Você que nos segue pelo Spotify, avalie esse episódio, avalie o meu canal no Spotify de preferência com 5 estrelas, para que também essa mensagem, esse episódio, entre outros episódios, possam chegar a mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz, nós vamos falar sobre um assunto que, na minha visão, ele é de extrema importância, mas também ele é muito comum. A gente vai falar sobre relacionamento tóxico, nós vamos falar como identificá-los, quais são os seus impactos e também como a gente consegue ou pode sair, principalmente, recuperar, né, uma relação dessa, né, após a saída desse relacionamento tóxico. Para isso, hoje ela está de volta, ela já esteve comigo no Diálogos com Dani versão online, mas hoje ela está de volta comigo, a Aida Ferreira. Ela é psicoterapeuta, ela é especialista em autoconhecimento, ela é também especialista em terapia da mente, com mais de 30 anos de atuação. Ela está no Rio de Janeiro e eu aqui em Campinas, São Paulo. Aida, é uma alegria ter você de volta aqui comigo. Muito obrigada por aceitar meu convite novamente para falarmos de um assunto tão importante. Nossa, Dani, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui e de estar com você novamente. Querida, olha, eu acompanhei você nesses últimos tempos e até nós conversamos quando eu, fiz novamente, né, esse convite para você, que você, fez várias lives com várias pessoas, sobre relacionamento tóxico. Na minha visão, é um assunto que a gente precisa dar luz, é um assunto que infelizmente é muito comum hoje, não é? E muitas vezes a gente não sabe, como sair. Mas assim, eu queria, começar ouvindo de você, o que é que caracteriza um relacionamento tóxico ainda, né, e como que eu consigo diferenciar um relacionamento tóxico do relacionamento, de repente, apenas difícil? Como que eu faço isso? Como que eu entendo que eu estou no relacionamento tóxico? Dani, em primeiro lugar, eu não considero que relacionamento difícil seja tão diferente do relacionamento tóxico, Tá. porque a pessoa envolvida no relacionamento difícil, ela não está priorizando o bem-estar emocional e físico dela. Então já se torna tóxico. Você falou das lives, eu fiz com várias delegadas e uma delas me falou até uma coisa que nem eu sabia, que já é considerado relacionamento tóxico quando o parceiro reclama que a roupa está curta, está decotada. Até isso já revela toxicidade. Então, o relacionamento difícil, ele beira, a linha é muito tênue de um relacionamento tóxico. E o que, que caracteriza um relacionamento tóxico? Começa com escolher suas companhias, escolher sua roupa, te afastar das pessoas, da sua família, brigas por nada, porque você não atendeu as expectativas do parceiro, violência verbal, diminuição da sua autoestima, sempre dizendo que você não serve para nada, que você não vai bem em nada, e até chega a violência física. E, infelizmente, ao feminicídio. Várias vezes acontece isso. Mas eu vou até aproveitar ainda, mas, por que que muitas mulheres, vamos colocar assim, que eu acho que nós mulheres somos mais vítimas desses relacionamentos tóxicos abusivos, por que que, demora-se tanto para perceber que está envolvida num relacionamento tóxico? Por que que a gente demora tanto para conseguir perceber ainda? Dani, você tocou no assunto que me fez entrar nessa área. Eu Tá, sou neurocientista e isso. realmente eu estranhava, por que, que mulheres
com uma boa. Não são mulheres sem estudo só, não, Isso. mulheres que têm boa capacidade de estudo, boas profissionais. Eu atendo advogadas, eu atendo terapeutas, eu atendo engenheiras. Não existe nível educacional, não existe nível de trabalho. Isso me intrigou. Por que, que a pessoa que tem tudo para ser empoderada, essa pessoa se envolve nesses relacionamentos? E aí eu fui estudar e entrei nessa área. O problema normalmente está lá na infância, tá? Uma Tá. infância disfuncional, por melhor que a sua família seja financeiramente, uma infância disfuncional, e eu acho que mais de 90% de nós tivemos uma infância disfuncional, onde os pais brigam muito, onde há relacionamento abusivo, e a criança cresce normalizando o que não é para ser normalizado. Ela Hum. vê brigas diversas, ela vê violências físicas, verbais, e ela acaba achando que aquilo é o normal, porque ela é uma criança e são os tutores, são os pais que estão agindo assim. Então ela cresce e vai procurar, geralmente, aí vamos entrar em traumas, se você Sim. quiser depois eu explico melhor, ela vai procurar, por exemplo, o pai era alcoólatra, o pai era abusivo, ela vai procurar um alcoólatra para consertar o pai através desse relacionamento atual. E quando ela entra num processo que eu também posso explicar, se você desejar mais aprofundado, no processo de vício hormonal. Por Ela favor, entra no processo de vício hormonal e aí ela não vê mais nada. me Ela explica. aceita as migalhas que lhe são oferecidas porque ela precisa já disso. O cérebro dela já pede, é como um vício. A gente chama de vício hormonal. Então, peraí, então volta aqui. Então vamos explicar aqui para mim. Eh, a primeira coisa, então ela por ter vivenciado essas situações em casa, ela repete esses padrões de comportamento e tem esse vício hormonal. Explica para mim esse vício hormonal, isso é novo para mim. É novo? É Então é novo, assim: é novo. o relacionamento tóxico, a pessoa tóxica, normalmente o narcisista, Tá. o que, que ele faz? Ele te. A gente fala, ele te bombardeia de amor. Quando você conhece ele já estudou o seu perfil, ele já sabe do que você gosta, porque você mesmo fala, eu gosto de animais, eu gosto de viagem, e ele diz que gosta das mesmas coisas que você. Ele começa a ser gentil, carinhoso, ele te envolve de tal maneira que você acha, encontrei meu príncipe encantado. E isso gera no seu cérebro hormônios do prazer, noradrenalina, endorfina, e o seu cérebro começa a se acostumar com esses hormônios. Aí, quando ele já conquistou você, ele começa a alternar, ele começa a gerar os hormônios do estresse e depois o do prazer de novo. Então você já está viciada, você fica esperando qual momento você vai receber aquilo, para o seu cérebro se acalmar, para o seu corpo se acalmar. Eu vou Uau. fazer uma parte sobre o vício. O Tá. vício em drogas, em cigarro, em bebidas, ele não é um vício que. Ah, eu sou viciada no álcool. Não, o seu cérebro se viciou a receber, a liberar para o seu corpo os hormônios que são liberados quando você ingere a substância, quando você usa a droga. No relacionamento abusivo, é a mesma coisa, só que não há uso de substância química, há uso da manipulação. Então a pessoa te viciou em ser o seu príncipe encantado e te dá prazer, alegria, te preencher. Porque normalmente a criança que criou-se num lar disfuncional, ela tem um buraco no peito, ela precisa de amor. Aí vem esse cara que já estudou, que já sabe tudo de você, ainda mais hoje com as redes sociais, né? E aí ele te dá flores, ele te dá para viajar, ele diz que te ama, ele diz que quer casar, ele quer um filho que seja a tua cara. Ele é o príncipe. Você se En viciou na noradrenalina, na endorfina. Depois ele começa a gerar os hormônios do estresse no teu corpo e você vive uma montanha russa emocional. e aí Então então você desculpe, pode perdão, pode concluir, perdão. Então aí você vive à espera desses momentos de prazer, dessas migalhas, para que o seu cérebro libere de novo o hormônio do bem-estar. Você já está viciado. E aí é difícil sair. Mas, ô, Aida, olha só que interessante você está falando. Eu entendi agora esse vício hormonal, né, porque realmente é assim que acontece.
Mas eu também posso, ligar esse vício hormonal ou essa, como você disse, questões da infância que estão ligadas a padrões repetitivos, eu também posso ligar a uma baixa autoestima, por exemplo, dessa mulher. E aí, como ele, na verdade, no início do relacionamento, se comporta como um príncipe encantado, como você colocou, e aí eu que aceito migalhas, eu que não tenho uma estima, né, equilibrada, acho que aquilo é o homem perfeito para mim. É isso, né? É isso. É isso. A dependência emocional, ela nasce na infância e gera um dos principais problemas da dependência emocional é a baixa estima. Exatamente. Então, ela não percebe que, às vezes, aquela pessoa não é nem metade do que ela pensava que fosse, porque ela se acha tão pouco, embora às vezes ela não saiba. Às vezes ela pensa, nós temos aí casos, no meu Instagram tem alguns Sim. rios de socialites, de pessoas famosas, que apesar de terem tudo, não tinham autoestima. Então, vinha uma pessoa envolvia ela. E ela às vezes nem sabe. É difícil a pessoa identificar que ela não tem autoestima. E chega aos relacionamentos agressivos. Ela chega a apanhar e aí ela já vê que ela nunca apanhou dos pais. Ela teve uma infância problemática e ela apanha do marido. Eu também tenho rios de uma gravação do Datena, que é uma pessoa que me enviou, é uma advogada, e ela sofria abusos, apesar de ser linda, bem estruturada na vida, ela sofria abusos físicos. E ela não percebia. Ela já estava tão dominada por esse vício hormonal, pela baixa estima, que ela aceitava. E como é que, vamos supor, de que forma, eu posso falar assim, como é que esse relacionamento tóxico afeta a saúde mental dessa vítima? Como é que o que que Totalmente. causa? Saúde Então, mental. e aí, por exemplo, eu entro em quê? Eu entro em crises de ansiedade. O que em termos de saúde mental é desenvolvido quando eu estou num relacionamento abusivo, que de repente eu ainda não percebi ainda. Não percebi que eu Esse estou. relacionamento abusivo, Dani, ele é destruidor, tá? Tá, Ele afeta não só a mente, como o corpo. A gente entra num estado que é conhecido como dissonância cognitiva. Como explica. você achava que a pessoa era maravilhosa e seu cérebro achou. Ah, Tá. essa pessoa é maravilhosa. Depois você começa a ser agredida. Então você fica dividida. Você não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é. Você começa, às vezes, a agir como louca, porque ele também te coloca como a louca da história, tá? Ele te leva aos extremos e quando você explode, ele fala para todo mundo, tá vendo? Completamente louca. E você já não sabe se você é louca ou se é ele. Então, o seu cérebro fica dividido, o seu corpo sofre muitos problemas físicos, eu digo dos pés à cabeça, como enxaqueca, vai descendo para ansiedade, problemas na garganta, porque você prende, né? Você prende a voz, você prende o choro, você começa a ter problemas de tireoide, teu coração começa a sofrer, intestino, toda essa parte. E você começa a ter pressão alta, diabetes, ansiedade, insônia. Aí você vai procurar um médico que vai te passar remédios para esses problemas, insônia, ansiedade, depressão, que geram efeitos colaterais, como, por exemplo, síndrome do pânico. Aí você não consegue mais sair de casa, você não consegue mais produzir, e você vai achando que você está louca. A sua Aham. saúde vai embora. E também eu já vi mulheres ainda, me corrija por favor se eu estiver falando alguma bobagem. Já vi mulheres terem ganho de peso excessivo, sem muita explicação, né, levam, Ansiedade, exatamente. né, levam uma vida, vamos dizer, equilibrada em termos de alimentação, de exercícios, enfim, mas mesmo assim, ganham um peso absurdamente, de forma repentina, sem saber de onde veio, né, e não consegue perder eh, esse peso excessivo, né, por conta de tá tudo, como você está falando, tá tudo desequilibrado, desequilibra tudo, desde a cabeça até, vamos dizer, a pele, né, em si. Agora, me diz uma coisa, a pessoa tóxica, ela vai minando a autoconhecimento, o autoconhecimento, perdão, desculpa, a autoconfiança do parceiro. Então, por exemplo, se eu estou num relacionamento tóxico, o meu parceiro que é tóxico,
ele me tira totalmente a minha capacidade, ou de pensar, ou de agir, ou de achar que eu sou capaz. E na prática, como é que é isso ainda? Eu vou começar lá naquele iniciozinho. Tá. O parceiro libera em você o cortisol quase que 24 horas por dia, então você engorda. Você pode fazer dieta, exercício, mas o cortisol está sendo liberado o tempo Ah, todo. Cortisol é o hormônio do estresse, então isso. você engorda. E eu quero fazer um alerta aqui, que ainda não há estudos comprovando, mas é minha experiência de mais de 30 anos na área. Eu atendo, sei lá, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu atendo por dia nesses 30 anos. A gravidez. Quando a mulher é engravida de uma pessoa tóxica, ele libera o cortisol no corpo dela durante os 9 meses de gravidez e a criança, eu tenho visto diversos casos. A criança nasce com TDAH, autismo, a coisa é mais séria do que se entende. Porque todo esse estresse vai passar para o bebê que ele já nasce com problemas. Quando ele nasce com problemas, aí mesmo que o narcisista ou a pessoa tóxica, ele maltrata mais ainda a pessoa e ela se vê com o filho com problemas e com o marido com problemas. Tá? Então, isso é muito sério. Uma pessoa que engravida de uma pessoa dessa, ela provavelmente vai gerar. É como um fumante que continua fumando na gravidez, toda a nicotina está passando para o bebê. É a mesma coisa. Todo esse hormônio, toda essa cortisona está maltratando esse bebê. E aí você. Por favor, Dani, eu me perdi na tua pergunta. Não, não, você, como é que ele vai minando, né, essa autoconfiança. Então, assim, Sim, como que na prática eu posso entender de que, porque aí eu vou supor, eu vou perdendo a capacidade de pensar, porque vamos supor, essa pessoa tóxica me diz que eu não sou capaz de pensar, tudo que eu falo é bobagem, eu, hã tô feia, vamos chamar assim, vou colocando tô extrapolando mesmo aqui, tá. Eu tô feia, eu não sirvo pra nada, enfim. Mas, na prática, como é que isso se dá? Como é que ele vai manipulando para que eu, realmente vou acreditando no que ele tá falando? Como é que isso na prática ele vai fazendo? sim, ele alternou. Nos primeiros meses, nos primeiros momentos, ele fez se sentir amada, Isso, fez você se sentir amada e a melhor pessoa. Depois ele alterna com as desqualificações. O tá, seu cérebro começa a entrar na dissonância cognitiva. Eu sou boa ou eu sou ruim? A sua estima vai lá no chão. E aí ele continua a manipulação. Isso vai destruindo você emocionalmente a tal ponto que você não sabe nem mais quem é você. porque eu fico Do que perdida, né, você é ainda. capaz. Porque Hã? eu Você eu fica vou ficando perdido. perdida. Fica ficando perdido. E o Tá, que acontece? Como você, ao mesmo tempo, é uma dependente emocional e uma dependente hormonal, você não ótimo, sai mais disso. ótimo. Você é tão viciada nos hormônios que ele faz você liberar, teu cérebro liberar, que você não consegue mais sair desse ciclo sozinha. Você não consegue, você sabe que o cara é tóxico, que ele está te machucando, e que ele bate às vezes, ele agride, mas você não consegue, você precisa, às vezes, você tem força para se separar. Mas ele te procura e você volta acreditando. Você acredita que ele vai melhorar por amor. Mas as pessoas tóxicas não amam. Eles não têm empatia, então ele não vai melhorar nunca. E você, às vezes, sabe que ele não vai melhorar. Mas você acredita porque você precisa daquela droga que ele está liberando no seu cérebro. A coisa é muito triste, é muito séria. Por isso que o caso de aumento de feminicídio está aumentando absurdamente. Porque também quando ele começa a agredir, ele não para mais. No começo ele agride com palavras, depois é um empurrão, um tapa, um puxão de cabelo. Eu tenho uma cliente que me disse: não, ele não me bate, ele nunca me deu uma surra. De vez em quando ele aperta meu braço, me joga no chão, mas ele nunca me deu uma surra, então eu acho que ele vai mudar. Ah. É assim, coisa de estarrecer quando você escuta o cliente te passando isso. Você já vê a destruição, exatamente como um drogado. Que você vê que ele sabe que está se destruindo, mas ele não consegue largar a droga sozinho. Então ele justifica. Ah, de vez em quando uma droga não vai me fazer mal. É a mesma coisa. A pessoa fica completamente destruída. E quanto a isso, eu quero dar um alerta, se você me permite, Dani. Claro, claro. O cérebro do
a empatia ela é nula. Por isso que o psicopata, ele não sente o sofrimento. Ele pode ver uma cena de alguém sendo trucidado e ele não sente. Aí mapeiam o cérebro, já fizeram esse estudo com presidiários, não há emoção passando ali. Então, até pouco tempo atrás, o narcisista estava catalogado pelo Código Internacional de Doenças na mesma. Esse código é complicado. Ele estava na mesma área do psicopata, mas o narcisismo não era considerado uma doença como era o psicopata, uma doença mental. Era considerado apenas uma disfunção. Então, Ah, não há remédio, não há tratamento, não há punição. Agora conseguiram também mapear o cérebro do narcisista e a mesma área que no psicopata não tem emoções, não tem empatia, o narcisista também não. Então o alerta é: não acreditem que ele vai mudar, porque ele não tem emoções, ele não projeta emoções, ele não ama. Na verdade, o narcisista não ama nem a ele próprio. Ele não ama os filhos, ele não ama a esposa, ele não ama os pais. Então não pensem que a pessoa vai mudar porque te ama. Primeiro, que ele não te ama, e segundo, que ele não vai mudar porque ele nem quer mudar. Ele só quer manipular. E é onde as mulheres estão cada vez mais sofrendo feminicídio. Porque elas aceitam, não, ele vai mudar, convivem de novo e ele vai se tornando cada vez mais agressivo. Porque para o narcisista, para o psicopata, o corpo da mulher é dele. Ele faz o que ele bem entende. Por isso que você tem visto muitos crimes contra a mulher em público. sim. Ele simplesmente ele é tão doente que ele acha que aquele corpo é dele e faz o que quiser. E, infelizmente, agora, semana passada, tivemos o caso do pai que matou o filho, né? Ele pensou em matar a mulher, a ex-esposa e o namorado. Mas ele achou que ele ia sofrer mais se ele matasse o filho, o próprio filho dele. Então ele mata o filho, joga da ponte, vai almoçar e liga para ele e diz: olha, agora você vai sofrer pro resto da vida, porque eu acabei de matar nosso filho. É, exatamente. Agora, só volta um pouquinho, Aida. Você estava falando sobre que você queria fazer o alerta, que teve até um ruidinho aqui no sinal, mas só para entender. Então, o que foi catalogado é o seguinte, que você disse, antes do psicopata, havia, na verdade, havia não, há a evidência de que ele não tem empatia. Né? Então, no psicopata, Psicopata, a comprovação. comprovação, isso, comprovação de que ele não tem empatia. E agora, estudos recentes entenderam também que o narcisista não tem a empatia, só que ela não é catalogada como doença mental, né, como É psicopatia, transtorno de personalidade. transtorno de Mas a partir personalidade. desse Tá. estudo, ele está caminhando para ser uma doença mental também. Ah, Porque perfeito. com isso você pode, tanto porque o bipolar, várias doenças mentais não têm cura, mas tem controle. Isso, O isso. narcisista não tem nem remédio para ele. Porque como não é doente, agora sim, agora vão começar estudos para tentar, pelo menos, controlar essas pessoas com remédios ou alertar a população de que não é uma boa coisa estar perto de uma pessoa dessa. Ele não vai mudar. A igreja, muitas pessoas têm achado, começam a ir para várias religiões e Sim, pedem a Deus que mudem e acreditam. Mas como Deus vai conseguir mudar a pessoa que a área do cérebro dela não existe? perfeito. Nem Deus consegue. Seria milagre. Então a gente está pedindo que Deus seja milagroso 24 horas por dia com 10% da população. Que comprovadamente 10% da população tem transtornos mentais. E me fala uma coisa. 10% catalogado, a gente acredita que é mais. É, exatamente, isso que eu ia falar. 10% catalogado, fora o que não está catalogado, né? É que tem por Exatamente. aí. Agora me fala uma coisa. Como que, vamos supor, eu estou vivenciando um relacionamento tóxico, né? Um exemplo. Como que isso interfere na minha vida profissional? Como é que, Totalmente. porque, obviamente, isso vai refletir em outras áreas, né, Aida? Então, assim, eu estou vivendo um relacionamento tóxico dentro da minha casa. Como é que isso me afeta profissionalmente? Me dê exemplos, assim, para que também as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, consigam talvez, assim, avaliar: "Puxa, ó, conheço alguém que está vivendo isso. Ó, eu estou vivendo isso", para as pessoas poderem entender melhor. Afeta totalmente.
Porque você entra em estados depressivos, ansiosos e de insônia. Você começa a tomar remédio também, você começa a ter síndrome do pânico por causa dos efeitos colaterais. Tá. Você não consegue mais ir trabalhar. Mas quando você consegue controlar isso tudo, vai trabalhar, você não consegue mais produzir. A sua Ah, mente, ela já está contaminada. tá. Outra coisa, você se não dorme à noite, você no dia seguinte não produz no trabalho. E você vai perdendo os empregos, você vai perdendo. Se você é uma profissional autônoma, eu tenho clientes que tiveram bons negócios e perderam tudo porque não conseguiam levar adiante. Você chega ao ponto de não ir na cama. Você está tão mal que você não consegue se levantar. E se você é profissional autônomo, você não produz. Se você não é, se você trabalha com uma empresa, a empresa provavelmente vai chegar a um ponto que não vai mais segurar você. Inclusive porque você vive doente, você vive faltando, você não completa o ciclo que o funcionário tem que completar de horas semanais. Então, isso afeta todos os profissionais, tanto os liberais quanto os que trabalham para a empresa, principalmente as mulheres. E a outra coisa, tem dois problemas. Se o narcisista, por exemplo, ele tem dinheiro, ele Ah, vai tirar você do trabalho. Ele quer te controlar financeiramente. Ele vai ah, fazer tudo para te tirar do trabalho e você acaba saindo. Ou se ele não tem, ele vai tirar, sugar você financeiramente de todas as maneiras. Então você não consegue mais produzir o dinheiro suficiente para sustentar aquela família. Você já teve filhos, você está sustentando filhos, marido, e ele vai tomando, porque normalmente eles também têm vícios. Eles têm que alimentar esses vícios. E é com o seu dinheiro que ele faz isso. Então, elas preferem, as dependentes que já estão nesse nível, elas preferem sustentá-lo para não perdê-lo, porque se ela não sustenta, ele diz que vai sair de casa. Então, ela vai trabalhar em dobro, só que ela já não consegue mais produzir. O ciclo é muito pesado. é cruel. É cruel, é uma crueldade isso. Sim, É cruel, é uma sim. crueldade isso. E aí eu acho que um alerta aqui ainda, vamos supor, eu trabalho numa empresa, eu tenho líderes, né, comigo, eu tenho chefes, eh, como um chefe ou um colega de trabalho pode, de repente, perceber, me alertar do tipo, por exemplo: "Dani, olha, você está passando por algum problema, quer compartilhar, quer dividir", até eu acho que para criar uma rede de apoio, né, vai me corrigindo, tá, ainda, porque essa não é a minha realidade, então eu estou colocando aqui para que, de repente, a gente possa, ilustrar para as pessoas. Eh, "Olha, Dani, eh, tô percebendo você um pouco diferente, você tá cabisbaixa, a sua produção caiu, como você tá falando, né, tá acontecendo alguma coisa, quer dividir", até para que a pessoa possa começar uma rede de apoio. Né, ainda para que ela consiga iniciar o processo de sair desse relacionamento. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, porque é um ciclo vicioso de crueldade, como você falou. A pessoa está tão, já viciada nesse processo que ela não consegue nem reconhecer que ela está nisso, né. Como é que esse Então, colega, Dani, esse chefe pode dar dicas para ela, enfim? primeira coisa você falou um ponto muito sensível. A dependente emocional que está no relacionamento abusivo muitas vezes não percebe, Tá. ela não sabe. E quando alguém alerta, olha, você não está bem, eu percebo que você se afastou dos amigos, da família, a própria família pode fazer isso. Ela vai começar, se ela não souber que ela está no relacionamento abusivo, que ela vê como ela normalizou isso. Quando uma pessoa alerta, quando ela começa a ter uma rede de apoio, ela começa a buscar ajuda. Há algumas que sabem e que você pode alertar, ela vai se afastar de você. Ah, Mas vale mais o risco de ela se afastar de você do que você não avisá-la. Há pouco tempo eu fiz uma palestra no Conselho de Odontologia, que eles estão criando, isso é muito bom, os conselhos estão criando esses centros de palestra de ajuda às mulheres profissionais, para que elas vejam isso.
E Aham. eu fiz essa palestra e várias pessoas chegaram para mim e falaram: Aida, você acendeu um monte de luzes. Aida, eu nem sabia que eu estava passando por isso. Então é muito importante, sim, que a pessoa seja alertada. E daí começa a se formar outras redes. Se você estiver muito mal, procurar ajuda psicológica é fundamental. Mas quem não tem condições? As classes menos favorecidas. Isso. Existem grupos também, como o MADA, eles atendem inclusive online, eles não vão dar o apoio psicológico, mas eles vão dar essa rede de apoio para você entender o que é um relacionamento abusivo, o que é uma dependência emocional e que você precisa sair disso, porque isso não tem futuro. Então, é muito importante que no trabalho as pessoas comecem a ajudar os parceiros a se perceberem isso. Mas a família tem outro papel fundamental nisso. O que a outra coisa que está acontecendo é que a pessoa vai reclamar na família que está passando por isso e a família, como não quer assumir mais um ônus de receber de volta aquela pessoa com filhos, com tudo, ela não dá apoio. Ou a pessoa é tão envolvente, o narcisista, a pessoa tóxica, ela maltrata o parceiro, mas para a sociedade é uma pessoa maravilhosa. Então as pessoas não acreditam que você não é a louca, que você não é a culpada na história. Porque nesse caso existem sim culpados. As pessoas falam, no relacionamento de casal não existem culpados. Existem, nesse caso sim, porque não é um relacionamento normal. Então, a família também precisa se conscientizar. Quando a pessoa vai lá pedir ajuda, não manda ela voltar. Muitos casos terminam de maneira que já não se pode voltar atrás porque a família mandou ela voltar para casa. A família não acreditou que aquilo era real. Ela achou que era da cabeça da pessoa, que ele era o homem mais maravilhoso do mundo. Esse é duro, mas acontece muito. Então, nós estamos fazendo, inclusive, essas lives, esse seu trabalho aqui hoje é fundamental, alertando essas mulheres. Se a família virou as costas, procure grupos de ajuda específicos, como o MADA, por exemplo, Mulheres que Amam Demais, e tem vários outros. É. Ah, E aí, você está falando, estou processando aqui ainda, porque assim, é uma coisa é, é, difícil, né? Mas aí, por exemplo, você falou sobre a terapia. eh, então, assim, vamos supor, eu percebi que eu tô aí, como você falou, né? Fui alertada por alguém, por algum colega, de que tá acontecendo alguma coisa. eh, como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo para eu sair desse relacionamento? Na hora que eu fui alertada e me acendeu uma luz, tipo, isso é ver se isso é verdade. ver se você tá, Vai para o YouTube, tem material gratuito, vai para o Instagram, começa a seguir pessoas que falam disso, que estão o tempo todo apoiando, começa a assistir as lives, ver esse né, de episódio, ver esse episódio aqui, não esse é? episódio, esse podcast, coisas que vão alertar. Por isso que eu falei, o seu trabalho está sendo fundamental. Vai, assistiu. Não, realmente estou num relacionamento abusivo. Quando é um relacionamento perigoso, Hã. quando a pessoa é perigosa, você tem que ter um plano de fuga. Eu aconselho isso porque eu também sou advogada. Qual que é o plano de fuga? Conta. Plano de fuga é para onde eu vou quando me separar. Tá, Como eu posso sair, como eu posso me sustentar e sustentar meus filhos ou eu sozinha. tá, Procurar um advogado, a defensoria pública ou as delegacias da mulher, elas estão cada vez mais com planejamento para ajudar essas pessoas. Inclusive, há centros de recolhimento também para tirar essas pessoas que não têm condições de casa. tá. Tá? Outra coisa são as protetivas. Medidas protetivas, as pessoas, não funciona. 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 Ir na delegacia da mulher, explicar o que está acontecendo e há medida protetiva. Em alguns casos, a pessoa vai em casa acompanhada de policiais, quando é provado realmente aquilo, Aham. e o policial tira a pessoa de casa, o homem da casa, e ele fica proibido de se aproximar daquela pessoa. Ele não pode nem mandar um WhatsApp, Tá. senão ele pode ser preso. Em outros casos, essa mulher
vai se afastar dele com ajuda policial também. O que ela não pode é voltar atrás. O que acontece é isso. Tá. Ele consegue estabelecer contatos com ela. Eu tenho o caso de uma cliente que a TV dela, a cabo, era dele, ele que assinava e ela tinha em casa. Ele conseguiu mandar mensagens para ela através da TV a cabo. Se não me engano, da Netflix, alguma coisa, ele mandava mensagem. Mas, ô Aida, vem cá. Mas, tá, entendi o que você está falando. Mas aí, vamos supor, fui lá na delegacia da mulher, enfim, expliquei as coisas, tem uma medida protetiva, tal. Mas também, como eu vivi muito tempo esse relacionamento, né, por exemplo, não vai ter aquele sentimento, em cima de mim de culpa, de arrependimento, por isso que aí eu vou lá e de repente falo assim: "Não, deixa pra Aí, nesse lá", caso, é fundamental a terapia. tá, Exatamente. A terapia vai servir para dissociar você daquele comportamento, daquele tá. relacionamento. Vai tirar você disso. Mas o problema é que a dependente emocional ela não procura terapia. Fale mais, Aida. Ela não procura. Por que que ela não procura, Não. Aida? Quando ela procura, ela abandona. Quando a pessoa relaciona. Eu vou falar em narcisista, que é o mais comum. Tá bom, Quando o tá, narcisista descobre que você está na terapia, ele tá. te tira. Ele vai te tirar, vai dizer que a terapeuta é isso, que a terapeuta é aquilo, que está fazendo mal ao casamento. E ela sai. Ou quando ela percebe que ela começa a se curar, ela volta. Ela larga a terapia e volta, porque ela está tão viciada que ela não deu tempo ao corpo dela, ao terapeuta, de fazer o trabalho de dessensibilização daquele vício. A dependente emocional, ela está tão destruída emocionalmente que ela só quer aquela pessoa. E se ele prometer que vai mudar, ela larga a terapia. Mas ele fala: olha, o terapeuta está influenciando você. Eu sou a pessoa que sei cuidar de você. Você não está entendendo nada. E ela larga a terapia. Quando chega nesse nível de agressão, de violência, eu não gosto nem de ficar falando disso o tempo todo, mas eu tenho que citar exemplos. Sim. Há pouco tempo, um desses caras que praticam essas lutas, sei lá, o cara Lutas. fortão, Sim. casado com uma garota, minhonzinha, ela pediu protetiva por violência, ela conseguiu, mas acho que ela não acreditou. E ela foi sozinha buscar as roupas dela. As últimas imagens das câmeras são deprimentes, no corredor ele já arrastando ela e batendo e levando para dentro. Quando ele fecha a porta, a gente já sabe o que vai acontecer. E aconteceu. Então, ela não acredita, por mais que o terapeuta fale, por mais que a delegada fala, eu fiz live com 3 delegadas já. Elas estão alertando para isso, mas as pessoas. E nós tivemos aqui no Rio o caso de uma juíza. Ela foi assassinada pelo marido na Foi. frente dos filhos. Verdade, é isso mesmo, Ela foi. tinha protetiva. Ela foi levar os filhos. O marido disse a ela: ah, não, vem aqui na rua do lado, porque eu não posso parar o carro, alguma coisa. E ela levou os filhos para o pai. Ele sai do carro e começa a matá-la. E a criança ligando para a avó, dizendo: mãe, o pai está matando, avó, o pai está matando minha mãe. Na frente dos filhos. Essas crianças vão ter problemas sérios para o resto da vida. E a mulher perdeu a vida. Uma juíza, ela, no fundo, não acreditou que ele fosse capaz de fazer isso, senão ela não se aproximaria dele. E aí, Aida, você está tocando no assunto agora que também eu acho que é muito importante. Como é que eu posso, na verdade, educar, as crianças, meus filhos, para conscientizar, entender, né, para que eles não entrem em relacionamento tóxico? Porque eu acho assim, como você disse, né, começa na infância, né, você no início da nossa conversa, começa na infância, tá. Então como é que eu posso, educar os meus filhos, jovens, as meninas, os meninos também, né, porque eu acho que aqui é uma educação coletiva, não estamos falando só de meninas, estamos falando de meninos também, não é? Como é que eu posso, o que que eu devo, primeiramente, alertar essas crianças, conduzir essas crianças? Então, primeiramente
para o autoconhecimento e a autoestima. Valorizar quem Primeiramente, são. é não estar no relacionamento abusivo onde essas crianças estejam vendo. Tá, primeira coisa. Porque nós temos na epigenética, na neurociência, já se comprovou, chamados neurônios espelho. Todos nós nos espelhamos nas 6 pessoas mais próximas a nós. Tá, A criança e adolescente vendo a mãe num relacionamento abusivo, ela vai se espelhar naquilo, ela vai repetir. tá. Então, se você está com uma pessoa abusiva, a primeira coisa, você quer salvar seus filhos, saia desse relacionamento. Pense no bem deles. Você colocou ele no mundo. Você não pode repetir o que você passou na sua infância, fazer seus filhos repetirem. Esse é o primeiro caso. Segundo, você se libertou desse relacionamento, mas seus filhos já viram aquilo tudo. Aham. Aí eu aconselho uma terapia infantil ou de adolescente, para a criança entender que foi um padrão disfuncional que a mãe viveu e que ela não pode repetir aquilo. E aí você, como mãe, vai empoderar essa filha ou esse filho, porque sim, há muitos relacionamentos abusivos com homens. Exato. E aqui eu peço mais uma parte, Dani, mais uma Claro. oportunidade. O que eu tenho visto muito, as mulheres se apaixonam nesse bomb love, nesse bombardeamento de amor, e já colocam o cidadão dentro de casa. E elas têm filhos pequenos ou adolescentes. Elas levam essas pessoas para dentro de casa. E as crianças estão sofrendo abusos emocionais, físicos. E eu tive agora há pouco, atendi uma cliente, há poucos dias. Ela disse que tem uma filha lindíssima, de 13 anos. É um padrão lindo, porque ela é ruiva de olhos verdes. E o padrasto, que a mãe colocou em casa, começou a proibir a menina de ter amigos, começou a vigiar toda a rede social dela e tudo passa por ele. Então a gente já entendeu, a pessoa já está entendendo que ele está de olho na filha dela. Aham. E ela só foi salva, essa criança, essa adolescente, pela pastora. A pastora percebeu que esse homem ia, ele estava querendo essa menina. E essa pastora chamou essa mãe e mandou ela mandar embora porque ele ia fazer mal a essa garota. Então, um alerta que eu tenho feito também nas minhas lives: não coloquem pessoas dentro da sua casa. Não se apaixonem e achem que o amor da sua vida tem que ser. Porque a primeira coisa que eles também tentam é ir para a tua casa. Eles não têm onde Sim, morar, na verdade. sim, Eles sim. moram com os pais, moram. Eles têm um suprimento já. Eles têm uma mulher, às vezes, mas não está mais dando. Já esgotaram os recursos dela. Ele quer uma outra casa para ir. E ela acha que está ganhando na loteria, levando esse homem para casa. E ele começa a tratar as filhas bem, os filhos bem dessa pessoa. Mas como o narcisista não ama, como é que ele vai amar os filhos dos outros? Ele não ama nem os dele. E ela não enxerga isso. E está havendo um ciclo de abusos de criança e de adolescente pelas pessoas que as mães ou os pais estão colocando dentro de casa. Porque há mulheres também que fazem. Isso. Nós temos aquele caso dos Nardoni, né? Na Isso. verdade, quem sufocou a criança foi ela. E o pai, para protegê-la, joga a criança ainda viva pela janela. Então, a coisa é séria, eu tenho alertado nas minhas lives, mas eu percebo que as minhas clientes não estão levando isso a sério. E quando elas percebem, já é tarde. É, ó, Saída, assim, parece, é engraçado, assim, porque às vezes a gente está ouvindo, parece tão distante, mas eu acho que todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, tem alguém, conhece alguém que já passou, está passando por um relacionamento dessa forma, como você está descrevendo, né? Às vezes não está na violência física ainda, mas está na violência moral, psicológica, que é tão difícil quanto, né? Então, acho que está na hora da gente parar e realmente, como você disse, alertar, né? Ah, mas ela não ouviu, mas faça o seu papel, né? De alerta, né? Enquanto família, enquanto amigo, enquanto líder, enquanto chefe, eu acho que é uma obrigação. É,
Para a gente finalizar, porque conversa boa passa muito rápido ainda, você tem que precisar voltar para a gente falar mais sobre isso. Um prazer. Eh, que mais, assim, que de repente eu possa não ter perguntado, mas, assim, que você acha importante colocar como mensagem final? O que que você quer reforçar? Você quer deixar algum telefone, de repente, página de internet, para as pessoas, de repente, hã, buscarem ajuda, enfim, o espaço é seu, para as suas considerações finais. Eu vou deixar sim, mas um conselho que eu dou para quem finalmente entendeu o perigo que está passando, não fique mais só com essa pessoa. Quando você descobre, você mandou embora, ele voltou e você começou a fazer terapia, começou a notar que realmente esse cara era perigoso, não tente ficar com ele sozinha, dizer para ele sozinha, ó, vai embora, eu vou te deixar, porque ele vai atacar. Quando ele vê que não tem mais como te convencer, ele vai atacar. Então não se exponha. Não tente quando ele chegar bêbado em casa, falar, poxa, isso e aquilo. Não tente, ele vai agredir. Ele está totalmente fora de si. Tá? Então isso é muito importante. Eu tenho o meu Instagram, é Aida Ferreira Oficial. Lá eu publico diariamente, não só matérias sobre autoconhecimento, mas sobre essa parte de narcisismo, de dependência emocional. Eu estou sempre fazendo esse trabalho maravilhoso que você está nos proporcionando. E o meu telefone, meu WhatsApp para contato é 21 987724231. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Eu tenho alguns e-books que eu também mostro. Eu tenho e-book sobre dependência emocional, eu tenho e-book sobre narcisismo. E aí eu posso disponibilizar esse material para que as pessoas entendam. Ao mesmo tempo, eu tenho material baseado em reprogramação mental que pode alertar. Eu tenho reprogramação para insônia, para depressão, para ansiedade. As pessoas podem colocar isso e começar a mudar a mente delas inconsciente para que elas aceitem e se fortaleçam. É muito importante que vocês, mulheres e homens, enxerguem isso. E sigam a Dani, sigam a Ida, sigam as pessoas que estão aqui para tentar mudar esse quadro de violência que, repito, está aumentando, não está diminuindo. E eu sempre cito, e vou citar de novo, a doutora Gabriela Graça, do IML daqui do Rio. Sim. Ela sempre fala, Ida, elas vêm para fazer exame de corpo de delito. Vem uma, vem duas, vem três. Depois elas vêm para necrose. É cruel, e foi por isso que eu e a doutora Gabriela, ela está sempre nas lives comigo, começamos a fazer essas lives. Para que as mulheres enxerguem. E o que a Maria da Penha começou há anos atrás, quando ela levou um tiro, né, do marido, que era médico, se não Exato, me engano, ficou isso. paralítica, e ela não conseguiu apoio no Brasil. Ela foi para o exterior para que lá ouvissem ela, e aí o Brasil passou a escutar. Então, o Brasil ainda não está muito preparado, ele não aceita ainda que haja essa violência, porque nós também temos a cultura da violência, né? Exato. Os tapinhas aqui não fazem mal a ninguém, o homem sabe mais do que a mulher, e aí se criou toda essa história com a brasileira achando que é melhor um tapinha do que ficar sem ele. Então é isso, eu estou aqui para ajudar, como a Dani, eu estou muito feliz por estar aqui, por poder passar essa mensagem, e também quero fazer outra live com a Dani, que ela é uma pessoa incrível, não só o podcast, mas eu fiz uma live com ela que eu amei. Assim, minha paixão pela Dani foi à primeira vista. Foi Tem mesmo. 6 meses, um ano, sei lá, e aí eu posso ajudar e a Dani pode ajudar. E eu agradeço a vocês por terem me ouvido. Podem tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, pelo meu Instagram, e podem acompanhar esse material. E seguir a Dani nesses podcasts incríveis. E eu vou pedir só licença aqui, Aida, para também falar para as pessoas que estão vendo, assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast. Eu também fiz um outro podcast com a doutora Thaís Cremasco, que é uma advogada especializada em direito da mulher aqui da região.
de Campinas, mas ela atua a nível nacional. Quero chamar a atenção também que falei com Márcia Dantas, uma amiga querida que também estava num relacionamento abusivo e saiu dele, ela conta a história lá. E aí agora eu trouxe você para falar de forma mais enfática, eu acho que essa é o meu propósito de ter te trazido aqui, de você colocar de forma mais enfática, uma vez que você está também vivenciando isso com as delegadas, trazendo essas informações, dando luz a isso e colocando, eu acho que, essa clareza. Nós precisamos entender que esses números estão aumentando. Sim, eu acho que nós estamos caminhando para desfechos trágicos, como você falou, né? Então é necessário esse alerta. Então, você que esteve conosco até aqui, eu peço que, se você se identificou, se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento dessa forma, ou que busca apoio, manda esse podcast para essa pessoa, faça o seu papel, né, Aida? Eu acho que é isso, né, que nós estamos falando Exatamente. aqui, faça o seu papel, né. E para quem, de repente, quiser também anotar, eu vou pedir licença para a Aida, 180 é o Disque Denúncia para as mulheres fazerem denúncia contra, algum tipo de violência que estão vivenciando, 180, você pode fazer uma denúncia anônima. Então todos os canais eles são importantes. Aida, eu não tenho como agradecer, primeiro, a, a sua clareza, a sua forma enfática necessária de colocar esse assunto. Quem quiser realmente saber mais, ainda toda semana tá com profissionais falando sobre isso, colocando luz ao assunto, dando o dia a dia, né? E aqui ninguém está querendo fazer teoria do caos, não. A gente está falando o que é real. Não é que acho que, não é acho, é o real, né? Ainda é a vida real que nós estamos colocando aqui. Então, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, mais uma vez, por todo o carinho comigo, e você sabe que você é sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, a todos que vão ouvir, a todos que nos ajudarem a divulgar esse trabalho. Beijo, querida. E Beijo. você que ficou com a gente até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.